Olá pessoal, muito bem-vindo para mais uma aula de Química Orgânica. Muito bem, nós estamos aqui para levar até você mais uma porção desse conhecimento importantíssimo para a sua formação acadêmica. Sim, professor, eu quero que o senhor me diga o que nós vamos estudar nesta aula, professor. Nesta aula nós vamos estudar isomeria, isomeria espacial. Tá, professor? Na isomeria espacial nós vamos estudar o quê? Nós vamos começar o estudo de isomeria óptica e vamos também estudar sobre a polarização da luz. Sim, venha comigo. Aqui nós temos alguns objetivos a serem alcançados nesta aula. Quais são, professor? Conhecer o histórico da óptica, compreender o que é luz polarizada e praticar o conhecimento através de atividades. Muito bem. Professor, esta aula tem questionamentos. E quais são? Qual o estudo da óptica? O que a óptica estuda? O que é luz? Professor, eu sempre tive curiosidade, professor. Esse fenômeno tão maravilhoso aí que nós denominamos de luz. O que é a luz, professor? Bom, no decorrer desta aula, evidentemente, nós iremos responder naturalmente esse questionamento. E como esse conhecimento foi produzido? Qual o histórico dele, né? Então, vamos. Qual é o campo de estudo deste ramo da ciência que nós denominamos de óptica? A óptica é um ramo da física, um ramo da ciência, que estuda os fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante. Energia radiante, professor? O que vem a ser? Bom, a energia radiante é classificada como a radiação eletromagnética, que se propaga em todas as direções a partir de uma fonte. Ela aparece em forma de luz, calor ou raios e pode atravessar objetos e até espaços vazios. Professor, então é isso. Óptica é um ramo que estuda algo relacionado à luz, porque a luz é uma energia, é uma onda eletromagnética. Sim, perfeito o seu raciocínio. Ainda vendo um pouco o campo de estudo da óptica, ela tenta explicar a partir das proposições quanto às trajetórias seguidas pela luz, o estudo da natureza constitutiva da luz, as causas dos defeitos de visão, projeção de imagens, funcionamento de espelhos, a estrutura atômica, entre outras aplicações. Aqui você pode observar nesta simulação um prisma e aqui um feixe de luz contínuo. Veja o que acontece com esse feixe de luz branca. Ela é decomposta em várias outras ondas de comprimentos diferenciados que vai do vermelho até o violeta. Então aqui um prisma decompondo um feixe de luz contínuo em várias outras ondas de comprimentos e intensidades diferenciadas. Agora, respondendo especificamente o que vem a ser a luz. A luz, ela é uma onda eletromagnética, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre esta pergunta. O que vem a ser a luz? A luz, como eu disse, é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo, dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Trata-se, de outro modo, de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e radiação ultravioleta. As três grandezas físicas básicas da luz são herdadas. Muito bem. Das grandezas de toda qualquer onda eletromagnética: intensidade, frequência e polarização. Aqui, novamente, um prisma decompondo a luz nas suas várias ondas de vários outros comprimentos, e aí nós vamos ter essas cores variadas. Muito bem, ainda respondendo à questão, no espectro visível. O que é o espectro visível, professor? Ou também chamado espectro óptico. É a porção do espectro eletromagnético cuja radiação é composta por fótons
capazes de sensibilizar o olho humano de uma pessoa normal. Identifica-se a correspondente faixa de radiação por luz visível ou simplesmente luz. Compreende a faixa de frequência de 750 nanômetros, que é o espectro vermelho, até 400 nanômetros, que é o espectro violeta. Aqui nós temos, então, todo o espectro da radiação eletromagnética. Veja aqui que a parte visível pelo ser humano é uma pequena parte desta radiação eletromagnética, que compreende do 400 nanômetros, comprimento de onda 400 nanômetros, até 700 nanômetros. Professor, tá, o senhor diz que é pequeno comparando, evidentemente, com todo o seu espectro. A parte visível do ser humano é uma parte pequena, porque ali os fótons conseguem sensibilizar o olho humano e provocar essa sensação, esse fenômeno da qual nós denominamos de visão, né? Então, aqui está algo importante para a sua formação, o que vem a ser a luz. E aí, claro, sobre este conhecimento, eu preparei uma atividadezinha para você pensar, refletir e aprofundar. Observe. Considerando os conhecimentos desenvolvidos nesta unidade sobre o fenômeno eletromagnético luz, comente um pouco das suas características no espectro visível. Tempo. Muito bem, professor. Olhe,
acho que eu aprendi bem sobre esta entidade física denominada de luz. Essa entidade tão maravilhosa. Professor, o que seria de nós sem a luz, professor? Eu também penso às vezes sobre esta questão. Mas a questão que eu havia pedido para você pensar não é bem esta. É essa aqui, olha. Esta aqui, né? Vamos ver o que é que você respondeu. Confere aqui a sua resposta com a minha. Bom, a luz visível representa um intervalo de frequência do espectro eletromagnético que compreende a faixa de 750 nanômetros, que é o extremo vermelho, até 400 nanômetros, que é o extremo violeta. Desse modo, trata-se de uma onda eletromagnética que é dotada de intensidade, frequência e que pode ser polarizada. Muito bem, eu sei que você falou muito bem sobre a luz. Vamos continuar o nosso estudo sobre isomeria óptica. Agora vamos entender o que é luz polarizada, tá? A luz normal é uma radiação eletromagnética que se propaga em todos os planos possíveis. Sim, aí na sua sala, aqui nos estúdios, nós temos fontes de luz que está emitindo esta onda eletromagnética em todas as direções, tá? Esta é o quê? Esta é a luz, né, que não foi polarizada. Agora, ela pode ser polarizada. O que é isso, professor? É uma radiação eletromagnética que se propaga ao atravessar um meio em apenas um plano. Sendo assim, a luz polarizada não atende todas as direções. Então, você polarizar a luz, você vai fazer com que ela não se propague em todas as direções, mas sim em uma direção apenas, tá? Então, veja aqui, ó, nós temos uma fonte de luz, a luz não polarizada, ela se propagando em todas as direções, e aqui nós temos um filtro polarizador. E aí nós vamos ver o quê? Vamos ver apenas um raio de luz se propagando em um único plano, tá? Então, a luz polarizada é obtida através de aparelhos específicos, denominado de polarizadores, ou fazendo a luz comum atravessar um prisma de Nicol. Uma propriedade da luz polarizada é a de ser desviada para a direita ou para a esquerda, ao se propagar através de certos compostos químicos em razão da isomeria óptica das substâncias. Então, aqui você já está casando essas informações com o assunto isomeria, esse assunto da química que nós estamos estudando. Então, sim, você está relacionando luz polarizada com elementos, substâncias químicas isômeras. Muito bem. Sua utilidade, né, da luz polarizada é comprovar e classificar como destrógeno ou levógeno a isomeria óptica existente em compostos químicos. A visualização da propagação de ondas ocorre em dois planos, horizontal ou vertical de propagação. Então, aqui está uma representação desse prisma de Nicol, onde o raio de luz está sendo polarizado. Muito bem. O que é isomeria óptica, professor? Que tu falaste que é o assunto da aula. Então vamos ver o que é isomeria óptica, tá? É um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria. Estereoisomeria ou isomeria espacial o fenômeno pode ser percebido por meio de análise da fórmula estrutural espacial. Agora, a isomeria óptica estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros ópticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciadas por sua atividade óptica. A atividade que essas substâncias terão quando submetida a um feixe de luz, aí esta atividade vai diferenciar uma substância da outra. Professor, eu não acredito, professor. Olha, mudar um átomo, mudar uma ligação, mudar a posição de um átomo, eu até entendo que muda a substância, mas apenas a atividade óptica da substância pode diferenciá-la de outra? Pode.
Pode, e você vai perceber e você vai aprender, compreender isto. Vamos seguir. Agora, professor, como foi construído todo esse conhecimento de isomeria ótica? Foi toda uma marcha até chegarmos neste ponto. E ainda não chegamos no ponto final, evidentemente. A ciência, será que um dia chegaremos num ponto final? É uma pergunta interessante, né? Mas o certo é que para chegarmos até onde estamos hoje, houve todo um percurso. E vários cientistas trabalharam duro, tá? Para nos legar este conhecimento. Vamos ver aqui alguns. Huygens, tá? Então, o que ele diz? Ele diz que cada ponto de uma frente de onda inicial pode ser considerada como uma fonte de ondas esféricas secundárias, que se estendem em todas as direções com a mesma velocidade, frequência e comprimento da frente de onda de que procedem. Aqui está uma representação do princípio de Huygens e a demonstração da lei de reflexão e da lei de refração, né? Muito bem. Outro também expoente nesse campo do estudo é Louis Malus, esse cientista francês. O que é que ele nos legou, professor? A polarização da luz também pode ocorrer através da reflexão em uma placa de vidro ou outro material dielétrico para um determinado ângulo crítico. Essa foi a contribuição do Louis Malus. Muito bem. Professor, e esta imagem aqui, professor, é de uma substância química? Sim, é da calcita. Professor, e essa substância aí, professor? O que ela tem a ver com a isomeria ótica? Bom, foi observado que quando a luz não polarizada, isto é, a luz natural, era incidida sobre um cristal transparente desta substância aqui, o carbonato de cálcio, chamado de espato da Islândia, o feixe de luz tornava-se polarizado. Muito bem, então está aí a relação desta substância calcita com a polarização da luz. E o Jean-Baptiste, professor, qual foi a contribuição dele nesse campo do estudo? Ele descobriu que determinadas substâncias tinham a capacidade de rotacionar ou desviar o plano da luz polarizada, sendo que algumas faziam isso para a direita e outras para a esquerda. Tá! E em 1815 ele percebeu que não eram só as formas cristalinas que rotacionavam o plano da luz polarizada, mas também alguns líquidos, terebintina e alguns óleos naturais como extrato de limão e louro, e também soluções alcoólicas de cânfora, de alguns açúcares e de ácido tártarico. Constatando que as soluções aquosas também desviavam o plano da luz, isso queria dizer que não era a estrutura cristalina ou um arranjo especial do líquido, mas sim a própria estrutura molecular do composto que causava este fenômeno. Essa foi uma observação importantíssima. Muito importantíssima, que não era o líquido que causava todo esse fenômeno, mas sim a estrutura molecular do composto que estava ali dissolvido no líquido. Isso foi de extremamente importância. Professor, esse cientista aí na tela, cujo nome é Louis Pasteur, é um cientista muito importante, professor. Eu já ouvi falar muito dele, sim, não desprezando os outros, evidentemente, né? Ele também tem a sua importância, assim como os demais têm. Esse Louis Pasteur foi quem explicou por que esse fenômeno ocorria, né? E estabeleceu uma relação entre a simetria estrutural e a capacidade de as substâncias se desviarem no plano de polarização. Ele fez um estudo com cristais de sais de ácido tartárico e de ácido racêmico e analisou seu comportamento óptico em soluções aquosas. Professor, gostei deste fundo histórico do estudo de ótica, de isomeria ótica, achei bastante interessante, professor. Eu estou vendo na tela aí uma atividade. Sim, você é muito esperto. Essa atividade eu preparei especialmente para você, tá? Lhe dou um tempo para você pensar nela.
Ótimo, professor. Muito bem, gostei dessa atividade aí, professor. Eu quero ver a solução, professor. Eu quero ver a resposta para conferir com o que eu pensei aqui, com o que eu redigi no meu caderno. Então venha comigo. A atividade era o quê? Era você explicar sucintamente como é que ocorre o fenômeno. Que fenômeno, professor? A luz branca atravessa um prisma transparente e se decompõe, tornando evidente o espectro de cores que se une para formá-la. Então era esse fenômeno que eu queria que você falasse, explicasse alguma coisa. E aqui está uma possível resposta. Este fenômeno em questão é chamado de dispersão. Nele a luz sofre refração ao ser transmitida através do prisma. Como o índice de refração da luz é diferente para diferentes frequências, ocorre a separação do feixe, possibilitando a observação do espectro visível. Ah, professor, eu não gosto quando chega nesse slide, professor, porque eu sei que está acabando aquilo que é muito bom. Verdade, aquilo que é excelente. A nossa aula, infelizmente, estamos chegando ao fim. O que é que nós estudamos nesta aula? Nós conhecemos o histórico da ótica, nós compreendemos o que é luz polarizada, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima. Um grande abraço e até mais.